Cowboys and Aliens. Um romance de ficção científica alienígena. Um conto da colônia. Escrito por Demelza Calton. Muito bem, pessoal, vocês sabem como é. No 3. 1, 2, 3. Parabéns pra você. A voz de Hannah logo foi abafada pelo resto do escritório, enquanto todos entoavam a canção. Ela nunca admitiria para ninguém, mas era por isso que organizava cafés da manhã de aniversário no escritório. Não pelo bolo, não pelos sorrisos, embora ambos fossem maravilhosos, mas pela canção compartilhada, o ar vibrando em uma dúzia ou mais de gargantas em harmonia e alegria. Para uma elemental do ar como ela, era o mais próximo que chegava da felicidade plena hoje em dia. Se aquele bolo tivesse um gosto tão bom quanto parecia, este definitivamente se qualificaria como seu melhor aniversário de todos. Agora corte o bolo e faça um pedido, alguém disse. Hannah pegou a faca com cuidado, era grande o suficiente para cortar o bolo inteiro ao meio, e o confeiteiro da Sweet Chief tinha se esmerado tanto com os redemoinhos aéreos de creme e cobertura, e encostou a lâmina no topo do bolo. Faça um pedido. Faça um pedido. Parecia que todos haviam aderido ao coro. A lâmina deslizou pelo bolo como se fosse pouco mais que ar. Ela desejou poder se conectar com alguém. Alguém com quem pudesse passar tempo. Não precisava ser outro elemental do ar. As estrelas sabiam que a maioria de seu povo havia perecido quando sua nave colonizadora, o Titanic, fora destruída no início da guerra, explodida com o suprimento de ar da nave, para morrer lentamente por falta de ar e energia no vácuo do espaço. Não, apenas alguém cuja companhia ela apreciasse, que gostasse de passar tempo com ela. Alguém que se importasse o suficiente com ela para lembrar de seu aniversário, e talvez compartilhar seu jantar de aniversário esta noite, em vez de ir para casa sozinha e cair na cama, exausta. Não que ela tivesse tempo para conhecer alguém, muito menos sair para jantar, ultimamente. Especialmente quando seu chefe a mantinha tão ocupada, que ela mal conseguia respirar na maioria dos dias. Hannah. Estrelas. A reunião de ira com Paris já tinha acabado? Normalmente suas reuniões com a equipe de aconselhamento demoravam mais. Os problemas de saúde mental na colônia não iriam simplesmente desaparecer, não depois de terem perdido tanto ao deixar suas casas, quanto durante a guerra aqui. É por isso que era tão importante celebrar o que podiam, aniversários, datas comemorativas, todas as pequenas vitórias que proclamavam ao universo que ainda estavam aqui, ainda lutando para viver e ser felizes. Hannah entregou a faca do bolo a um dos detetives, pediu licença e se dirigiu a Ira. Sim, senhor? Ela perguntou, forçando um sorriso no rosto. Ele acenou com a mão. Tudo isso é realmente necessário? O semblante geralmente sereno de Paris se obscureceu com uma carranca. O coração de Hannah se compadeceu dela, enquanto reunia toda a sua coragem em seu âmago para se fortalecer. Ele podia ser um titã poderoso, mas ela não tinha medo dele. Sim, senhor, certamente é. É uma celebração de mais um ano de vida, algo do qual nenhum de nós tinha certeza antes das negociações de paz. Cada vitória deve ser celebrada, por menor que seja. Também é um gesto de apreciação, de agradecimento pelo trabalho árduo deles, porque mesmo na relativa paz aqui na colônia, não tem sido fácil. Especialmente com uma força de raças mistas, quando os humanos estavam em guerra com os titãs há pouco tempo, e agora estamos trabalhando juntos, compartilhando uma refeição juntos, celebrando juntos. Estamos construindo camaradagem e família, para pessoas que precisam saber quem as apoia, quando estão lá fora em patrulha. O serviço de buffet é fornecido por empresas locais, que estamos ajudando a apoiar, usando alimentos produzidos aqui mesmo na colônia, construindo boa vontade para a guarda na comunidade. Então sim, isso é tão essencial quanto comida, ar ou água.
Pelo menos Paris estava sorrindo novamente, embora a carranca de ira tivesse se aprofundado. Tenho clientes para atender, então é melhor eu voltar para minha sala de consulta. Até o próximo mês, Ira, se não nos virmos antes, disse Paris com um aceno enquanto saía do escritório. Então você acredita que precisamos de uma refeição para realmente nos unir? Perguntou Ira. Hannah conhecia aquele tom. Ele estava procurando uma discussão, para poder desabafar suas frustrações, e esperava que ela se sentasse e ouvisse, assentindo ocasionalmente, até que ele terminasse. Bem, hoje não. Hoje era seu aniversário. Seu primeiro aniversário com bolo e velas, e nem mesmo Ira poderia tirar isso dela. Sim, eu acredito. Quero dizer, durante a guerra e quando estávamos viajando, todos comíamos juntos nos refeitórios. Aqui na colônia temos privacidade novamente, com nossas próprias casas, mas também há o perigo da solidão. Quer dizer, sentar-se sozinho em seu apartamento com uma barra de ração, pensando em tudo o que perdeu, é uma das razões pelas quais Paris e os outros conselheiros têm estado tão ocupados. É por isso que houve tanta pressa para abrir restaurantes e agricultura, para que pudéssemos comer comida de verdade novamente, e isso significa muito mais do que simplesmente engolir uma barra de ração para se sustentar por mais um dia. É sobre aromas e sabores e texturas, e conversa e companhia e união. É uma celebração de quem somos e do que não queremos perder. Ira soltou um suspiro, visivelmente se esvaziando. Ótimo! Então, preciso que você planeje exatamente esse tipo de celebração para o aniversário de 1 ano da colônia. Paris diz que precisamos celebrá-lo, e eu não faço ideia por onde começar. Você é perfeita. Prepare um contrato para si mesma como coordenadora do evento, com o dobro do seu salário, a partir de agora até o dia do aniversário. Não, até a semana seguinte, para que você possa tirar essa semana de folga. Use quaisquer recursos necessários, dentro do razoável. E me dê um esboço completo dos seus planos para o evento, até o final da semana. Ira girou nos calcanhares e se dirigiu ao seu escritório, fechando a porta antes que Hannah pudesse sequer abrir a boca. Planejar um evento para toda a colônia para milhares de pessoas em uma semana. Ora, o aniversário era em menos de um mês. Ela nem saberia por onde começar. Ei, é seu aniversário, não se esqueça de comer um pedaço de bolo, disse o detetive Minali, empurrando um prato para as mãos de Hannah. Hannah começou a colocar o bolo na boca, mal o saboreando. Por que ela não podia ter ficado calada e apenas ouvido seu chefe desabafar? Agora ela tinha ainda mais trabalho para fazer. Hannah jogou o bolo meio comido na lixeira, seu apetite tendo desaparecido. Este tinha que ser o pior aniversário de todos. Por pior que fossem as notícias, não poderiam ser piores do que seu pior dia, Byron disse a si mesmo. Nada poderia ser tão ruim quanto encontrar seus pais, depois que ambos tiraram suas próprias vidas, com o aviso de execução hipotecária da fazenda salpicado de sangue, sobre a mesa entre eles. Anos demais de seca os haviam destruído, até que viram a morte como a única saída. Deixando-o sem ninguém e sem nada. Não importava o quão ruim fosse, ele ainda tinha sua nova fazenda na colônia. Não era como se ele tivesse mais alguém para perder. Então ele teria que reconstruir o rebanho com quantas vacas restassem, e esperar que tivessem erradicado a doença. Ele tinha sido tão cuidadoso, e agora seria duplamente cuidadoso, só por precaução. Byron olhou para seu tablet novamente. Sim, a mensagem ainda estava lá. Ele deveria se encontrar com o bioengenheiro na porta da Fazenda 3, nível inferior da cúpula da arena, em menos de 1 hora, para discutir o levantamento da quarentena. Se tudo corresse bem, como ele sabia que deveria, estaria alimentando as vacas antes do fim do dia. As estrelas sabiam que ele já tinha tido azar suficiente, certamente o universo não poderia lhe dar mais.
O aerocarro estava vazio, exceto por ele. Nenhum evento no estádio da Arena hoje então, ele supôs, ou o aerocarro e a plataforma estariam lotados de pessoas. Ele vagamente se lembrou de ter visto alguma publicidade sobre uma batalha entre alguns homens e um dragão, que aconteceria no estádio, quando ele estava preso naquela caixa de apartamento temporário, enquanto sua própria casa na fazenda estava em quarentena, mas ele não estava prestando atenção. Não era como se ele pretendesse assistir alguma pobre criatura ser abatida por esporte. Não, os fazendeiros tendiam a levar a morte a sério. Claro, eles abatiam seus animais para a carne ou os enviavam para o mercado, sabendo que esse era o destino deles, mas isso era para a alimentação. Sobrevivência. Garantir que as necessidades mais básicas das pessoas fossem atendidas. E enquanto estivessem sob seus cuidados, garantir a saúde e o bem-estar de seu rebanho. Por isso ele já estava na cúpula da arena, quase 1 hora adiantado. Ele queria ver seu rebanho. A plataforma da estação estava tão vazia quanto o aerocarro, quando Byron se dirigiu para a rampa dos níveis inferiores. Ele esperava que os túneis estivessem vazios como geralmente estavam, pois havia apenas fazendas e apartamentos de fazendeiros lá embaixo, mas caixas estavam empilhadas ao longo da parede, desde o final da rampa até a porta da Fazenda 3. A própria entrada estava bloqueada por várias pessoas, todas vestindo os reveladores macacões verdes que as identificavam como bioengenheiros. Byron raramente tinha visto tantos deles em um só lugar, fora da cúpula do Éden, onde ficavam os laboratórios de bioengenharia. Uma figura, ligeiramente mais baixa que as outras, fez um gesto de dispensa e as outras se dirigiram na direção dele. Quando o alcançaram, não pararam, apenas fizeram uma pausa para trocar acenos de reconhecimento antes de seguirem seu caminho. De volta ao Éden, provavelmente, onde, segundo rumores, todos tinham apartamentos com vista para os biomas naturais. As melhores vistas da colônia, ou pelo menos era o que lhe diziam. A pequena figura vestida de verde se virou para encará-lo. Você chegou cedo, Sr. Kidd. Byron deu de ombros. Pode me culpar? Não gosto de viver em uma caixa. Estou ansioso para voltar para casa. Ela franziu o nariz. Bem, você ficará feliz em saber que minha equipe fez uma descontaminação completa de toda a fazenda, até o solo. Não há mais nenhum vestígio da doença. Vocês conseguiram identificá-la? A última coisa que Byron queria era que alguma nova doença alienígena estivesse matando seu gado. Ele já tinha lutado o suficiente contra alienígenas na guerra contra os titãs. Sim. É uma encefalopatia espongiforme transmissível que corresponde às encontradas na Terra. Testamos todos os animais do seu rebanho, bem como os embriões ainda no laboratório. Todos testaram positivo, infelizmente, e tivemos que destruí-los, ela disse. Byron piscou. Desculpe, você e o quê? Nós os destruímos, Sr. Kidd. Parece que todo aquele lote de embriões estava infectado, muito antes de deixarem a Terra. Suspeitamos que algum erro deve ter sido cometido pelos laboratórios terrestres de onde vieram os embriões. Em vez de enviarem embriões saudáveis, adequados para a reprodução na colônia, nos enviaram embriões destinados a um laboratório que estava estudando a doença, provavelmente retirados de vacas grávidas infectadas e eutanasiadas. Até agora testamos apenas um lote, que foi usado para produzir todo o seu estoque, e resta saber se os outros lotes de embriões também estão infectados. Se estiverem, teremos que considerar outros tipos de gado para a Fazenda 3. Temos ovelhas, cangurus, emas e camelos. Você tem alguma preferência? Cangurus e camelos? Ela estava falando sério? Byron tentou manter sua voz equilibrada. Olha, senhora, qual é o seu nome mesmo? Lilith, ela forneceu. Doutora Lilith Zielinski.
Claro que ela era algum tipo de doutora. Todos os bioengenheiros tinham doutorado. Certo, doutora Lilith, ele recomeçou. Eu me inscrevi para a colônia porque tenho experiência em administrar uma estação de gado remota. Isso significa vacas. Eu não saberia nada sobre criar essas outras coisas. Definitivamente não sei nada sobre uma esponja transmissível, seja lá o que for. Mas sou bom com vacas. E bananas aparentemente, ela disse apontando para as caixas. O cara que deixou essas aí insistiu que só você poderia amadurecê-las adequadamente, então ele as deixou aqui para você cuidar. Byron ergueu as mãos. Ok, sou bom com vacas e bananas. Mas não muito mais. Então, para um pobre fazendeiro que não tem sua formação acadêmica, diga-me diretamente, doutora. Quantas vacas restam no meu rebanho? Ela franziu a testa. Eu acabei de lhe dizer, tivemos que destruir todas. Zoonoses como essas são altamente contagiosas dentro da espécie hospedeira, além de serem transmissíveis aos humanos. Não podíamos correr riscos. Nenhuma vaca. Eles tinham levado todo o rebanho e o deixado sem nada. Era o suficiente para levar um homem adulto às lágrimas. Na verdade, Byron sentiu seu olho esquerdo começar a lacrimejar. Quase como se... Não, Byron não tinha a intenção de dizer a palavra em voz alta, mas não queria parecer um idiota maluco na frente da bioengenheira, então continuou, não podemos correr riscos. Eu não gostaria de perder mais nenhum deles para essa doença horrível. Quando você saberá se os outros embriões estão seguros para desenvolver? Lilith deu de ombros. Quando minha equipe terminar de testá-los. Pode ser uma semana, pode ser 6. Não sei. Avisaremos quando soubermos. Enquanto isso, posso dizer que é seguro para você voltar para casa, e para aquelas bananas. Ela olhou com fome para as caixas. Há alguma chance de você avisar quando elas estiverem prontas para ir ao mercado? Não me lembro da última vez que comi bananas frescas. Byron queria dizer a ela onde ela poderia enfiar uma banana, mas não o fez. A doença não era culpa dela, ela tinha sido apenas a mensageira que teve que dar as más notícias. Com sorte, isso também significava que ela traria boas notícias também, quando tivesse gado saudável para ele. Mesmo que fossem camelos ou cangurus. Claro, ele disse em vez disso, cruzando os dedos para que não fossem camelos. Não demorou muito para que Hannah se visse amaldiçoando Ira, Paris, e seus próprios critérios rigorosos, para o que deveriam fazer para celebrar o primeiro aniversário da colônia. Quando chegou a hora de sua reunião com Ira, ela estava quase pronta para amaldiçoar a colônia, para que nunca chegasse ao seu primeiro aniversário, muito menos a outro. Mas isso não seria justo. Este tinha sido o ano mais pacífico de que ela se lembrava em muito tempo. Ela não havia temido por sua vida um único dia na colônia. E isso valia a pena celebrar. Então, quando ela entrou no escritório de Ira, não deixou que ele dissesse uma palavra antes de lançar seus planos. Quero ligar nossa celebração com a Terra, então primeiro olhei para os feriados que eles celebravam no passado. Coisas que eram compartilhadas por mais de uma cultura, que ainda poderiam ser relevantes, anos-luz de distância, séculos no futuro, ela começou. Apenas uma celebração marcou todas as caixas da minha lista, um antigo feriado norte-americano que eles chamavam de Ação de Graças. Tinha suas próprias raízes históricas nos festivais de colheita, agradecendo a várias divindades por uma colheita bem-sucedida, mas também é sobre uma nova colônia, lutando para começar, onde os primeiros habitantes e os novos colonos compartilharam uma refeição, apesar de lutarem pela terra. Ou pelo menos é assim que começou. Ao longo dos séculos, mudou para ser sobre família, comunidade e compartilhar uma refeição, geralmente de vários alimentos específicos, que mudaram com o tempo. E ser grato pelas coisas e pelas pessoas. Hannah respirou fundo.
É por isso que acho que deveríamos chamar isso de ação de graças, uma celebração de todos trabalhando juntos para construir um mundo melhor do que aqueles que deixamos para trás, como dizia na publicidade da colônia. Um grande evento público com comida e música em algumas das grandes praças de Metropolis City, onde todos são convidados. O rosto de Ira se iluminou com um raro sorriso genuíno. Hannah, você é realmente uma pérola de valor inestimável. Seja lá o que eu esteja te pagando, você deveria dobrar. Ela já havia feito isso no início da semana, por ordem dele, mas não ia reclamar de fazer novamente. Vou preparar a papelada e deixá-la em sua mesa para assinar até segunda-feira de manhã. Ira assentiu. Então, que tipo de comida é tradicional em um jantar de ação de graças? Estrelas, ela havia visto tantas coisas, dependendo da data e do país, que eram mais sobre o que estava disponível na época, porque é assim que funcionava com festas de colheita. Vou fazer uma lista, depois cruzar com o que temos disponível atualmente ou podemos criar aqui na colônia, então verificar com os requisitos dietéticos das pessoas daqui, para garantir que tenhamos algo para todos. Ira se levantou e esfregou as mãos. Isso está começando a soar cada vez melhor. Tenho certeza de que você tem muito trabalho a fazer. Não deixe que eu a detenha. Ele a acompanhou para fora de seu escritório e fechou a porta. Hannah piscou. Aquela tinha que ser a reunião mais rápida que ela já teve com Ira. Ela esperava ficar no escritório dele por horas, lutando por cada parte de seu plano. Ele havia concordado com tudo, além de terminar a reunião antes das 5 de uma sexta-feira. Ela poderia realmente ser capaz de ir para casa no horário, como uma pessoa normal. Não poderia. Ela iria. O menu do jantar poderia esperar até segunda-feira, junto com a papelada para seu aumento salarial, se Ira a aprovasse. Antes que Hannah pudesse duvidar de si mesma, ela marchou para fora dos escritórios da vigilância e foi direto para a estação de aerocarros para sua viagem de volta para casa. Normalmente, Byron transferia os paletes de bananas para os galpões de amadurecimento com a ajuda dos trabalhadores da Fazenda 1, a plantação de bananas de Nang Tani, quando eles as entregavam. Hoje, considerando que os trabalhadores provavelmente tinham voltado ao trabalho na fazenda de Nang ou onde quer que fossem necessários, Byron decidiu fazer tudo sozinho. Na metade do caminho, ele sinceramente se arrependeu de sua decisão, mas persistiu teimosamente. O que mais ele tinha para fazer? Não havia vacas para cuidar, sua casa tinha sido deixada impecável pela equipe de quarentena, e quanto mais cedo ele terminasse, mais cedo teria bananas frescas e maduras para comer. Ele não tinha ilusões sobre o motivo pelo qual Nang só permitia que ele amadurecesse suas bananas. Não era por causa de habilidade ou experiência superior, ou porque ele era mais rápido que os outros. Na verdade, ele tendia a levar mais tempo, um dia ou até 2 dias a mais que a maioria. Não, era porque ele aceitava parte do pagamento em bananas e se orgulhava de amadurecê-las perfeitamente, de modo que seu pagamento fosse exatamente o certo. E havia também a questão dos tanques de algas que ele usava para limpar o ar no galpão, que produziam a alga marinha favorita de Nang. A colônia tinha um sistema monetário como qualquer outro mundo, e os créditos eram úteis quando ele precisava comprar algo, mas Byron preferia muito mais o sistema de escambo. Trocar e barganhar eram mais divertidos, e havia algo especial em segurar seu pagamento em suas mãos, depois que a troca estava feita. Não que Byron mencionasse isso para alguém, ou ele correria o risco de ser chamado de arcaico, o que vinha com uma série de outras noções, das quais ele não gostava nem concordava nem um pouco. Ele achava difícil acreditar que as pessoas em tempos arcaicos realmente acreditavam que o valor de uma pessoa dependia de seu sexo e cor da pele. Alguém com esse tipo de atitude não duraria muito na colônia,
onde os titãs podiam ter qualquer cor de pele imaginável, e alguns deles nem mesmo tinham um gênero. Sem mencionar que desrespeitar um trabalhador da manutenção, não importa qual cor ou sexo, era uma ótima maneira de garantir que nada fosse consertado quando você estivesse por perto. Ele tinha ouvido falar de um trabalhador cujo banheiro ficou entupido por uma semana inteira, depois que ele fez um comentário inapropriado para a encanadora que tinha vindo consertar. No final, ele teve que resolver aquela merda sozinho. Byron tinha quase certeza de que a encanadora era Ellie, que tinha instalado os tanques de algas. Ela passou o tempo todo cantando enquanto trabalhava, e as vacas se reuniram do lado de fora dos galpões para ouvir, em vez de evitá-la como faziam com a maioria dos outros visitantes da fazenda. Qualquer garota que pudesse encantar vacas era boa o suficiente para ele. Não que ele tivesse alguma vaca para encantar agora, nem era provável que tivesse num futuro próximo. Um sino tocou pela fazenda, avisando que alguém estava esperando na entrada. Provavelmente Nang, querendo saber quando suas bananas estariam prontas. Quando ele se aproximou, a porta deslizou e abriu. Doutora Lilith, ele disse surpreso. Senhor Kidd. Ela limpou a garganta. Sei que lhe disse mais cedo que teríamos que testar todos os embriões para ver se algum era viável, e que isso levaria algum tempo, mas acontece que um dos nossos bioengenheiros, sem o meu conhecimento, tomou para si a tarefa de melhorar nosso gado e ver se poderia igualar as taxas de crescimento acelerado que alguém tinha introduzido em várias das espécies de aquicultura. Seu primeiro experimento bem-sucedido chegou ao termo em 96 dias, o que foi, ontem. Ela não parecia muito satisfeita com isso. Byron levou 1 minuto para assimilar suas palavras. Você quer dizer que eu posso ter vacas de novo em breve? Ele não ousava se permitir ter esperança. Mais cedo do que você pensa. Todos os animais experimentais em Éden são enviados para um habitat adequado, assim que têm idade suficiente, e Hokkaido insiste que o habitat adequado para BSE-1, aqui, é uma fazenda de pastagem árida. A sua. A doutora Lilith acenou um pequeno palete flutuante para a frente. Hokkaido enviou concentrado em pó suficiente para alimentá-la por 1 semana. Alimentações a cada 4 horas, para permitir a taxa de crescimento acelerada. Na próxima semana, você deve variar as alimentações entre pelotas e leite. Byron não precisava ouvir o resto. Ele sabia como criar bezerros órfãos, ele tinha alimentado na mamadeira cada um do rebanho que tinha perdido. Ele se ajoelhou e espiou dentro da caixa. Olhos escuros com cílios longos piscaram de volta para ele. Uma bezerro recém-nascida. Byron respirou fundo tremulamente. Olá, Bessie. Bem-vinda ao lar. Ele estava apaixonado. Torta de abóbora, purê de batatas, cranberries, cidra, ervilhas esmagadas. Não importava qual período ela olhasse, ela poderia organizar quaisquer frutas, vegetais e grãos que quisesse, e qualquer coisa que dependesse desses ingredientes poderia ser feita em quantidades suficientes para alimentar toda a população da colônia. Carne, por outro lado. Hannah suspirou. A carne que aparecia com mais frequência nos menus ao longo dos tempos era o peru. Ela teve que pesquisar, e descobriu que era uma ave grande, que não havia sido considerada necessária na colônia de Titã. Galinhas, patos e vários polinizadores, sim, mas não essas monstruosidades. Ela teve que consultar os bancos de dados do Genesis, para descobrir qualquer coisa sobre perus. Mas enquanto ela podia saber como era encontrar seria ainda mais difícil. Os bancos de dados tinham informações sobre todas as plantas e animais atualmente cultivados nas fazendas em desenvolvimento em toda a colônia, mas perus não estavam em lugar algum dessa lista. Sua única outra opção era entrar em contato com os bioengenheiros em Éden e esperar que eles pudessem lhe dar um peru.
Bem, idealmente um bando inteiro, já que a tradição exigia que a ave fosse resseada e assada inteira, após o que o recheio era extraído de suas partes inferiores e comido. Só de pensar nisso ela estremece. Ela não precisava comê-lo ou ver outras pessoas comerem. Tudo o que ela precisava fazer era garantir que estivesse lá para aqueles que pudessem suportar tais coisas. Então ela contatou Eden. Laboratórios de Bioengenharia Eden, Orel falando. Como posso ajudar? Eu preciso de um peru, Hannah soltou. Desculpe, você precisa do quê? Brevemente, Hannah explicou o que precisava e por quê. Vou transferir você para Metis. Ela é nossa oficial de informações, se alguém pode encontrar o que você precisa, é Metis. Hannah teve apenas alguns segundos para esperar e talvez rezar antes que Metis atendesse, e ela teve que explicar seu dilema novamente. Metis fez uma pausa por apenas um momento, antes de dizer: tenho os resultados da sua busca. Temos embriões de peru em estase, mas nenhum atualmente em produção ou nos biomas. Se você fizer um pedido prioritário, é possível que possamos ter suas aves em produção dentro de alguns meses, e em números suficientes para a celebração do segundo aniversário. Mais 2 semanas, eu não poderia nem lhe dar uma amostra de tecido grande o suficiente para carne cultivada em laboratório nesse tempo. Se você quiser emu, porém, temos um pequeno bando deles. Não o suficiente para abater para a carne, é claro, mas maduros o suficiente para que você possa obter uma amostra de tecido suficientemente grande para começar a clonar. Se você usar todos os tanques na colônia, talvez consiga clonar carne de emu suficiente a tempo. Hannah estava quase com medo de perguntar: o que nas estrelas é um emu? Metis lhe enviou uma foto, e Hannah teve que abafar um grito de horror. Como uma ave poderia crescer do tamanho de um homem? Se algo tão enorme voasse por cima, nada estaria seguro. Não, obrigada, Hannah conseguiu dizer. Continuarei procurando, e espero encontrar algo mais adequado. Deve ter havido uma época em que aves assadas e recheadas não estavam disponíveis. Ela encerrou a chamada e então enterrou o rosto nas mãos. Estrelas, ela desejava nunca ter concordado em organizar esta celebração de ação de graças. Ela ficaria agradecida quando acabasse, e ainda mais agradecida se nunca tivesse que organizar um evento nunca mais. Quando Hannah reuniu a força para abrir os olhos novamente, ela riscou o peru de seu menu e olhou para algumas das outras coisas que haviam sido comidas nas primeiras celebrações de ação de graças documentadas. Na América, eles tinham peixe, que ela sabia que poderia obter facilmente da comunidade Mer na cúpula aquática. Mas para aqueles que queriam carne, uma parte tradicional da maioria das celebrações de ação de graças. A primeira delas, uma breve refeição compartilhada pela tripulação de um navio ao chegar à Terra no Ártico no ano terrestre de 1578, incluía ervilhas esmagadas, alguma versão horrível de barras de ração que eles chamavam de biscoito de navio, e carne bovina conservada. Pesquisas adicionais lhe disseram que a carne bovina vinha de vacas, um dos primeiros animais de criação a serem introduzidos nas fazendas da colônia. Na verdade, a Fazenda 3, nível inferior, cúpula arena tinha exatamente o que ela precisava agora mesmo. Hannah levantou-se de sua mesa, o triunfo fluindo através dela. Ela poderia simplesmente contatar a fazenda, como havia feito com Eden, mas ela havia ficado confinada no escritório o dia todo, e poderia fazer um pouco de exercício. Além disso, ela nunca tinha visto uma vaca antes, e queria ver. Mas primeiro o mais importante. Ela fez um pedido para que um drone de abatedouro fosse enviado à fazenda, pronto para sua chegada. Se ela só tinha 2 semanas, não tinha tempo a perder. Bessie,
como Byron logo descobriu, bebia como um peixe e pulava em seu cercado com tanta energia, que ele começou a se perguntar se os bioengenheiros lhe haviam dado uma criatura que era parte canguru. Será que um bioengenheiro poderia realmente fazer isso? Ele se lembrou de ter visto alguns filmes antigos na Terra, onde bioengenheiros traziam de volta dinossauros que eram parte sapo, mas aquilo era ficção, e ficção antiga, ainda por cima. Fosse o que fosse, Bessie era definitivamente uma vaca. E embora ele quisesse um rebanho inteiro, ficaria feliz em começar com apenas uma. Enquanto ela saltitava e pulava, ele se sentou na cerca com um rolo de corda na mão, atirando um laço no poste oposto da cerca, bem acima da cabeça dela. Ele não havia praticado nada enquanto o rancho estava em quarentena, pois mal havia espaço suficiente para estender os braços em seu apartamento minúsculo, quanto mais uma corda, e tinha ficado enferrujado. Agora, depois de cerca de meia hora se acostumando com o suave puxão da gravidade baixa na corda, ele descobriu que podia laçar o poste da cerca em quase todas as tentativas. Laçar Bessie enquanto ela corria por aí, não estava nos planos para hoje. O temporizador em seu pulso apitou. Hora de alimentar Bessie novamente. Ele pendurou a corda no poste da cerca, escorregou até o chão, e foi para dentro preparar um lote de leite para ela. Ele mediu as colheres de pó, agitando a mamadeira continuamente todo o caminho de volta até Bessie. Um estranho som de zumbido o fez parar e olhar para cima. Que diabos? Byron largou a mamadeira e agarrou a corda, girando-a sobre a cabeça antes de soltá-la. Na gravidade da Terra, ela teria caído perfeitamente sobre o topo daquele disco voador, e permitido que ele o arrastasse para longe de Bessie. Mas na gravidade mais leve da colônia, a corda passou direto por cima do disco, e atingiu a cerca antes de cair no chão como uma cobra morta. Bessie nem reagiu. Aquela ameaça voadora já havia feito algo com ela, congelando-a no lugar no feixe de luz que saía da parte inferior do disco. Byron ficou furioso. Agarrando a corda o mais rápido que pôde enrolá-la, ele gritou: Ei! Nenhum alienígena vai abduzir meu gado, vá buscar seu próprio rebanho. Sou um cowboy da Terra, e da última vez que foram cowboys contra alienígenas, não acabou bem para os alienígenas. Então volte voando para de onde você veio, antes que eu faça você se arrepender. Finalmente, ele tinha a corda pronta para jogar novamente. Byron não hesitou. Desta vez, ele não errou, apertando o laço em torno do topo do disco antes de puxá-lo em sua direção. Foi quando o alienígena apareceu do nada. Hannah havia planejado permanecer em sua verdadeira forma elemental, em vez do corpo que usava no escritório. Ela observou o drone perseguir a vaca, que era muito menor do que ela imaginava, ao redor do cercado antes de finalmente conseguir imobilizá-la, e então ele apareceu. Ele poderia ter saído de uma foto dos arquivos sobre algumas das primeiras celebrações de ação de graças. A calça jeans apertada que realçava seu traseiro à perfeição, o chapéu que parecia ser feito de couro de vaca de verdade, ou algo sintetizado para se parecer com isso, e quando ele puxou o braço para girar a corda, a maneira como seus músculos se contraíam, ela queria envolver sua mão ao redor deles e apertar. Levou um momento para perceber que já havia começado a tomar forma. 2 braços, 2 pernas e uma cabeça, como as bonecas prateadas, feitas de papel alumínio, que ela tinha visto algumas crianças refugiadas humanas segurando. Seu primeiro pensamento foi se desmaterializar imediatamente, mas o homem estava olhando para ela, gritando algo enquanto arrastava o drone, agora preso na corda pelo chão atrás dele. A pequena vaca havia voltado ao seu passatempo anterior de correr ao redor do cercado. Hannah praguejou baixinho e se concentrou em terminar a transformação. Ela teria carne bovina nesta celebração, e este homem arcaico com seus braços musculosos, por mais apetitosos que fossem, não iria ficar em seu caminho.
Como sempre, o último sentido humano a atingir seu cérebro era a audição, então não foi até que ela ficasse tão alta quanto ele, que pôde entender o que ele estava gritando. Volte para o seu disco voador e voe daqui, porque você não vai tocar na minha Bessie, ele terminou, respirando com dificuldade. Hannah piscou. Ele estava a apenas alguns metros à sua frente, com as duas mãos na cintura e o drone no chão aos seus pés. Se possível, isso só fazia seus braços parecerem mais musculosos, como se fossem fortes o suficiente para segurá-la, enquanto ela envolvia as pernas ao redor de sua cintura e... Hannah corou em tom prateado. Mal estava em uma forma humana há 1 minuto e já estava pensando em sexo. Estúpidos hormônios humanos. Ela teria mais controle sobre eles em 1 hora ou 2, mas agora. Ele apontou para a porta do habitat da fazenda. Eu disse para fora. Como membro da vigilância, mesmo sendo apenas a assistente executiva do comandante, ela tinha autoridade para ir a qualquer lugar na colônia para assuntos da vigilância. Ela considerou dizer isso ao Sr. Músculos, mas suspeitava que ele estivesse zangado o suficiente para pegá-la e carregá-la para fora. Pior, se ele fizesse isso, ela tinha certeza de que iria gostar. Em vez disso, Hannah limpou a garganta e conseguiu um pequeno sorriso. Senhor, sou Hannah Eteri da Vigilância. Fui ordenada a buscar suprimentos alimentares em várias fazendas pela colônia, para a celebração de aniversário, daqui a 2 semanas. Meus registros mostram que sua fazenda tem a única vaca. Você não vai levar a Bessie a lugar nenhum, e não vai tocá-la também. Então pegue seu disco voador. Sr. Músculos chutou o drone. Por favor, não danifique o drone, senhor, ou terei que multá-lo por danos à propriedade da colônia, disse Hannah. E então ela teria que enviar outro drone, e isso demoraria mais. Vou fazer mais do que danificá-lo se tentar matar minha vaca de novo, ele disse. Hannah piscou. Senhor, garanto que o drone não está aqui para matar ou ferir sua vaca. Ele está aqui para obter uma amostra de tecido que pode levar de volta aos tanques de clonagem no abatedouro, para produzir carne bovina cultivada suficiente para a celebração. Precisamos de carne suficiente para servir a todos na cidade, e sua pequena vaca não alimentaria nem uma única cúpula, quanto mais toda a colônia. Ele a encarou, com admiração nos olhos, como se a estivesse vendo pela primeira vez. Quão grande precisa ser a amostra de tecido? Se você machucá-la. Não sei o tamanho exato, mas sei que o drone é programado para anestesiar a criatura e coletar a amostra sem machucá-la. Ela nem deve sentir. Hannah franziu o nariz. Que tipo de cultura machuca animais? Mesmo quando eram abatidos para carne em tito, a morte era instantânea e indolor, sem crueldade desnecessária. Os humanos na Terra ainda são tão bárbaros, a ponto de fazer tal coisa? Sr. Músculos se irritou. Eu nunca machucaria um dos meus rebanhos. Olha, senhorita. Meu nome é Hannah Eteri, ela ofereceu. Senhorita Eteri, sério, seu nome é mistério? O Sr. Músculos mudou completamente de atitude quando riu. Agora, ela queria escalá-lo como uma árvore. Oh, estrelas! Ela engoliu em seco. Meu nome é Hannah Eteri. Todos me chamam apenas de Hannah. Ele sorriu e estendeu a mão. Hannah Eteri, prazer em conhecê-la. Sou Byron Kidd, o fazendeiro responsável por este rancho, e esta aqui é a Bessie. Ele acenou na direção da vaca. Estrelas, se ela o tocasse, mas teria que fazê-lo, não é? Apertar as mãos era um velho costume humano. Ela estendeu os dedos trêmulos, e a mão dele engoliu a dela. Áspera e calejada, como se ele tivesse passado a maior parte do tempo trabalhando com elas. Distraidamente, ela se perguntou como seria aquela aspereza esfregando contra suas partes mais sensíveis. Então você precisa coletar uma amostra de tecido?
Ela piscou. Estava perdida em um devaneio. E ainda segurava a mão dele. Ela o soltou. Sim. Se você puder liberar o drone, por favor, Sr. Kidd. Vou apenas coletar essa amostra e ir embora como você disse. Ir e tomar um longo banho frio, embora ele não precisasse saber disso. Byron, ele a corrigiu. Se eu posso te chamar de Hannah, você deveria me chamar de Byron. Ou Billy se preferir. É como todos me chamam, por causa do chapéu. Ele o tocou com o dedo. Ela não sabia o que dizer. Evidentemente, essa era uma referência cultural humana, que ainda não havia aparecido em sua pesquisa. Se houvesse uma maneira de ela acessar educadamente a rede. Ele deve ter notado o olhar de confusão em seu rosto porque continuou, Billy the Kid? O cowboy dos filmes? Byron suspirou. Acho que alienígenas não assistem filmes, ou pelo menos não os mesmos que nós. Na verdade, eu passo muitas das minhas noites assistindo filmes. Tendo a preferir meus favoritos de Tito, no entanto. Nenhum dos quais ele conheceria, sendo humano e tudo mais. Vou me esforçar para explorar a cultura humana, no meu entretenimento noturno no futuro. Ele sorriu. Na verdade, havia outro filme que começava assim. Alienígenas assistindo a um programa que pensavam ser documentos históricos, que vieram à Terra, para pedir ajuda a um herói que na verdade era apenas um ator, mas acho que você não viu esse também. Hannah balançou a cabeça. Eu não sou uma alienígena. Bem, não mais alienígena do que você, já que nem humanos nem titãs são originalmente de Altan. Eu sou uma silfo. Pela sua expressão confusa, ela percebeu que era sua vez de explicar. Uma espécie de elemental do ar, mas passamos muito tempo em uma forma semelhante à humana. Como esta. Ela apontou para seu corpo, que agora estava perfeitamente proporcionado, embora prateado em vez do tom de carne humana normal. E é uma forma muito adorável. O H. Byron tossiu olhando para suas botas, mas não rápido o suficiente para esconder seu rubor rosado. Posso, ela começou. Exatamente ao mesmo tempo ele disse, você gostaria. Ambos riram. Você primeiro, ele disse. Ela inclinou a cabeça. Posso coletar a amostra de tecido para que possamos iniciar o processo de clonagem? Sua boca se contorceu. Pode sim, senhorita Eteri. Na verdade, é hora de alimentar a Bessie, então depois que você pegar sua amostra, gostaria de dar um pouco de leite a ela? Leite? Ela olhou para baixo. Fêmeas humanas podiam lactar, então se ela modificasse as glândulas mamárias e adicionasse mamilos, talvez pudesse. Hannah segurou seus seios com as mãos e se concentrou. Estrelas não assim. Eu não quis dizer. Agora seu rosto estava vermelho como fogo. Eu faço uma mistura especial de nutrientes em pó com água, então é como leite, e alimento ela com uma mamadeira. Não precisa de seios de nenhum tipo. Embora os seus sejam muito bonitos, lindos, fartos até tenho certeza. Hannah não pôde deixar de sentir pena do homem. Que tal eu pegar a amostra, e como agradecimento pela sua ajuda em alimentar a colônia, eu te ajudo a alimentar sua vaca. Parece que temos um acordo, senhorita Eteri. Ele estendeu aquela mão distraidamente, deliciosamente áspera. Desta vez, ela não hesitou em pegá-la. Absolutamente, ela disse. Esse devia ser o dia mais estranho de sua vida, pensou Byron ao soltar o disco voador. Não, o drone, era assim que ela o chamara. Ele ainda não sabia o que o tinha possuído, para convidar a garota alienígena para alimentar Bessie. A figura que ele vira primeiro, parecendo um pequeno alienígena cinza de qualquer um dos velhos filmes, o tinha repelido instantaneamente. Mas quando ela assumiu uma forma mais humana, e ele viu sua pele ficar toda prateada, não conseguiu parar de pensar em como ela era bonita.
Não que pensar fosse fácil com ela tão nua e tudo mais. Byron engoliu em seco. Se ele apertasse um pouco os olhos, quase podia imaginar que ela estava vestindo um macacão prateado. Um macacão que se agarrava a cada curva, movendo-se suavemente conforme ela se movia. Não, isso não estava ajudando. Bessie. Ele deveria pensar em Bessie. Ele chegou à bezerra antes do drone, estendendo a mão para acariciá-la. Bessie, sabendo que era hora de se alimentar, começou a chupar sua mão. O drone zumbiu sobre sua cabeça, e Byron ficou tenso. Pairou sobre Bessie por um longo momento, depois subiu no ar e voou para longe. Durante todo o tempo, Bessie não parou de chupar sua mão, alegremente alheia ao drone. Acho que você esqueceu isso? Hannah apareceu ao lado dele, balançando a mamadeira. Os olhos de Bessie se arregalaram e ela soltou a mão dele, esticando-se para a mamadeira. Byron alcançou-a, ajudando Hannah a incliná-la e guiá-la até a boca da bezerra. Segure firme agora ou ela vai roubá-la de você, Byron advertiu, apertando seu próprio aperto na mamadeira. Seus dedos roçaram os dela e ele olhou para cima surpreso. Ele não tinha percebido o quão perto ela estava. Ela cheirava como a brisa após uma chuva fresca de verão. Tudo flores e vida e calor e doçura. Céus, mas ela também tinha um gosto doce. Toda doçura e luz, como se ele não conseguisse ter o suficiente dela. Ele queria. Bessie mugiu e o empurrou através da cerca. Byron arrancou seus lábios dos de Hannah, seu fôlego lhe escapando em um suspiro chocado. Ele não tinha a intenção de tocá-la, muito menos beijá-la, e ainda assim. Hannah lambeu os lábios, seus olhos no chão, onde a mamadeira vazia tinha caído. Desculpe, eu não quis. Não, ele é que estava arrependido. Eu não devia ter. Não sei o que, ele disse, então parou. Ambos riram nervosamente. Você pode voltar aqui quando quiser, ele disse. Ao mesmo tempo em que ela dizia, posso fazer isso de novo? Ela soava um pouco ofegante. Bessie não precisaria ser alimentada novamente por mais algumas horas, mas... Claro, ele disse. Ela jogou os braços em volta do pescoço dele e o beijou. Levou um momento para ele se recuperar do choque antes que pudesse beijá-la de volta, desta vez consciente de suas ações. Como seus lábios estavam quentes contra os dele, sua língua o recebendo, o tempo todo com um gosto doce e fresco como nenhuma mulher que ele já tinha beijado antes. Ele não queria que acabasse. Ele fechou os olhos ao sentir ela se afastar dele, quebrando o vínculo entre eles. Obrigada, ela disse. Ele abriu os olhos, apenas para descobrir que ela tinha desaparecido, deixando nada além do gosto persistente do paraíso em sua língua. Você é bem-vinda, a qualquer hora, ele disse para o ar vazio. Os dias passaram, mas Hannah nunca voltou. Bessie crescia como mato, então foi um alívio quando chegou um carregamento de ração fresca para ela, junto com muito mais leite em pó. Ainda assim, nada de Hannah. Ele deve ter interpretado mal os sinais de alguma forma, Byron concluiu enquanto retirava as bananas já maduras do galpão. Eles tinham se beijado 2 vezes, e ele a convidara para voltar, algo que ela parecia ansiosa em fazer, mas, nada. Byron suspirou. Ele nunca tivera problemas em atrair ou se relacionar com mulheres quando estava na Terra, mas desde que seus pais morreram, ele não era uma boa companhia, e não sentia realmente vontade de fazer esforço algum. Mas agora, aqui em New Hope, naquele momento com Hannah, ele ousou ter esperança, e que o diabo o carregasse se ele desistisse dela tão facilmente. Ele devia ter feito algo errado sem perceber, já que estava tão fora de prática em se dar bem com alguém. Será que ele deveria contatá-la, ou algo assim, e convidá-la para vir talvez? Ou seria porque ela era uma alienígena, que esperava coisas diferentes de uma mulher humana?
Talvez houvesse algum costume de acasalamento alienígena que ele nunca ouvira falar, e não saberia, que ele de alguma forma negligenciou. Provavelmente era isso. O que significava que sua melhor aposta era ir à cidade e encontrá-la, pedir desculpas e explicar que ele era apenas um rapaz do campo da terra, que perdera a fazenda lá, então estava tateando em busca de uma segunda chance aqui no espaço. Se ela lhe desse uma segunda chance também, seria simplesmente maravilhoso. Chance mínima disso acontecer, se ele tivesse estragado tudo completamente e ela nunca mais quisesse vê-lo. Mas talvez, só talvez, se ele trouxesse um presente para ela, algo realmente especial. Flores não estavam disponíveis por amor ou dinheiro na colônia, então essas estavam fora de questão, e o preço dos chocolates da única loja que os fazia à mão, com as sementes de cacau experimentais, que estavam chegando à sua primeira colheita, bem, era mais créditos do que ele via em um ano. Ele precisava de algo brilhante e doce, que ela acharia difícil de conseguir em qualquer outro lugar. A inspiração o atingiu como um touro em disparada. Sim. Perfeito. Quando terminou de trabalhar no dia, ele trocou de roupa, colocando uma camisa e jeans limpos. Por impulso, colocou o chapéu na cabeça também, só por precaução, caso ela não se lembrasse dele, ela certamente se lembraria do chapéu. Ele já tinha verificado o endereço do escritório dela, então sabia que Hannah trabalhava no prédio da sede da vigilância na cidade Metrópolis. Ele não se lembrava da última vez que tinha ido à cidade, além de quando seu rancho estava em quarentena, ele raramente o deixava, então ficou surpreso ao ver todas as telas e janelas anunciando o Festival de Ação de Graças sobre o qual Hannah havia falado. Ele imaginara algo pequeno, não uma celebração em toda a colônia, onde se esperava que toda a população se reunisse nas praças principais da cidade. Comida, bebida, entretenimento, isso era enorme. Bessie teria que ficar sem ele por algumas horas, porque não havia chance de Byron perder o festival. Especialmente se ele pudesse ver Hannah lá. Embora ela provavelmente o ignorasse se ele a tivesse ofendido, então era melhor começar a fazer as pazes o mais cedo possível. Quanto antes melhor. Ele apressou o passo, seu coração batendo mais rápido com a ideia de vê-la novamente. Obrigada, disse Hannah e encerrou a chamada. Então ela soltou um suspiro e enterrou o rosto nas mãos. Ser organizadora de eventos era o trabalho mais exaustivo do mundo. Ora, se Ira estivesse aqui agora, ela lhe diria que já tinha tido o suficiente, e pediria para ele encontrar outra pessoa para o trabalho. Se ela tivesse que fazer seu trabalho habitual também, teria enlouquecido de vez. Mas ela não podia dizer nada a Ira. Ele decidira tirar algumas semanas de folga, bloqueando toda a comunicação relacionada ao trabalho de seu chip de comunicação e seu tablet, e deixando seu escritório vazio. Depois do primeiro dia lidando com todo tipo de perguntas sobre o paradeiro de Ira, ela abandonou sua própria mesa e se refugiou atrás da porta fechada do escritório dele. Qualquer um que ousasse abrir aquela porta, logo se via convocado para ajudá-la com o Festival de Ação de Graças, então rapidamente aprenderam a deixá-la em paz. Claro, ela ainda tinha assuntos do festival para lidar, então seu chip de comunicação raramente ficava em silêncio. Uma chamada terminava, mas um momento depois, outra pessoa iria. Toque, toque, toque. Hannah piscou. Ninguém batia na porta. Pode entrar? Ela sugeriu. A porta se abriu lentamente, e uma cabeça apareceu na fresta. Byron, ela exclamou. Hannah pulou de pé, contornou a mesa e praticamente se jogou nos braços dele. Seus lábios estavam nos dele, antes que seu cérebro realmente tivesse processado o que seu corpo fazia. Quando finalmente o fez, tudo em que ela conseguia pensar era em como era bom estar nos braços dele, e estrelas, como aquele homem sabia beijar. Ela estava ofegante quando finalmente conseguiu se afastar dele, e não sem considerável arrependimento.
Ele parecia atordoado. Oi. Eu não sabia que você era uma das figurões da guarda. Quer dizer, eu deveria ter adivinhado, vendo como seu evento é grande, mas eu estive ocupado no rancho e, estrelas, você fica linda de uniforme. Byron engoliu em seco. Hannah olhou para baixo. De alguma forma, os botões de sua camisa tinham se aberto, e seus seios estavam quase saltando para fora. Não que ela se importasse de ficar nua perto de Byron, afinal ela estava nua quando se conheceram, mas algo como um cavalheirismo arcaico da terra o fazia desviar o olhar dela. Eu não sou nada importante. Sou apenas uma assistente. É meu chefe quem é importante. O escritório é dele. Geralmente eu sou o dragão na mesa lá fora, guardando a porta. Nem sou realmente uma oficial da guarda, mas o uniforme é esperado durante o horário de trabalho, então, por mais. Ela olhou para o relógio, e seus olhos se arregalaram de surpresa. Na verdade, meu dia de trabalho oficialmente acabou, então tenho permissão para tirar o uniforme. Foi a vez dela de engolir em seco. Se você quiser. Pelo olhar ardente em seus olhos e pela forma como ele começou a assentir, ela sabia que ele definitivamente queria. Quanto a Hannah, bem, ela mal podia culpar estar em forma humana desta vez. Ela ardia por ele, mais intensamente do que quando se beijaram pela primeira vez. Ela queria Byron, aqui e agora. Ele ergueu uma sacola. Eu trouxe um presente para você. Ela não conseguia se lembrar da última vez que um homem lhe trouxera um presente. Impossivelmente seu desejo ardeu ainda mais. Ela pegou a sacola dele e olhou dentro, então o encarou confusa. Por que ele lhe daria uma mão amarela decepada? São bananas frescas da fazenda, ele explicou. A maior parte da colheita vai para restaurantes e cafés de alto padrão, ou para os colonos mais ricos, que podem pagar por luxos como frutas frescas. Eu sempre guardo uma parte para mim, e pensei que você gostaria de experimentar, se nunca tivesse comido bananas antes. Que as estrelas o abençoem, ela estava apaixonada por esse homem atencioso. Se ela não quisesse ficar nua antes. Eu nunca vi uma banana antes, ela admitiu. Então deixe-me te mostrar, ele disse ansiosamente, destacando um dos dedos gordos do que ela pensava ser uma mão. Ele a descascou como uma flor exótica, revelando a polpa macia e cremosa dentro. Ele ofereceu. Experimente. Cautelosamente, ela colocou a língua para fora e lambeu a ponta. Sim, era macia e um pouco doce. Por favor, Byron implorou. Hannah respirou fundo, abriu bem a boca e deu uma mordida enorme. A doçura explodiu em sua língua, sua boca tão cheia, que foi um esforço engolir. Mas ela o fez porque queria mais. Ela podia ouvir alguém gemendo, e levou um momento para perceber que era ela. Gemendo de prazer por causa de um pedaço de fruta, pelo amor das estrelas. Então seus olhos encontraram os de Byron, e ela se esqueceu completamente da fruta. Seus lábios se fundiram aos dele em um beijo tão perfeito, que ela jurou que o tempo parou. De alguma forma sua camisa tinha se aberto completamente, dando a ele todo o acesso que precisava para acariciar seus seios com ambas as mãos, seguido por sua língua. Ela se inclinou para trás, agarrando-se à mesa atrás dela para não cair, gemendo novamente com o prazer do toque dele. Ele pressionou-se contra ela, então tudo o que ela podia sentir era músculo duro, por todo o caminho abaixo. Ela precisava tirar suas calças, agora. As dela e as dele. Mas ela não queria que ele tirasse as mãos de seus seios, então teria que fazer isso sozinha. Sem olhar para baixo porque ele a estava beijando novamente, sua língua dançando com a dela, e ela não tinha a intenção de quebrar esse beijo. Nunca. Apenas o estrondo de alguém escancarando a porta poderia separá-la de Byron, e só porque Byron teve a força de vontade de se afastar.
Hannah, você viu aquele livro que eu peguei emprestado? Aquela garota da biblioteca está exigindo que eu o devolva antes de pegar outro emprestado, e não consigo encontrá-lo em lugar nenhum. Ela nunca quis matar seu chefe tanto quanto agora, lançando olhares mortais para suas costas, enquanto ele examinava as prateleiras ao redor de seu escritório, alheio ao que havia interrompido ou mesmo que ela não estava sozinha. Claro, isso lhe deu um momento para abotoar sua camisa antes de escorregar da mesa, revelando o livro de bolso sobre o qual ela estivera sentada. Quer dizer este livro, senhor? Ela perguntou, erguendo-o. Ira arrancou-o de sua mão. Sim. Agora Estia terá que me dar um livro novo. Ele saiu pisando forte, batendo a porta atrás de si. Byron soltou um suspiro trêmulo. Talvez devêssemos ir para outro lugar? Eu poderia te levar para jantar ou algo assim? O que ela mais queria era ir a algum lugar com ele onde pudessem terminar o que haviam começado na mesa de Ira, sem serem interrompidos. Mas ela tinha muito trabalho a fazer. Talvez depois do festival. Hannah suspirou. Não posso. Tenho que trabalhar. Esse Festival das Estrelas Cruzadas. Há muito mais para fazer, e não há tempo suficiente. Seus olhos imploravam que ele a perdoasse. Ele baixou a cabeça. Entendo. Talvez depois do festival. Com certeza. A palavra saiu de sua boca antes que ela pudesse pensar. Você vai vir ao festival, não vai? Claro. Isso é o que eu vim aqui te perguntar. Se você iria ao festival comigo como meu par, ele disse. Presentes e beijos e frutas e encontros. Hannah sentiu-se tonta. Sim, ela sussurrou. Sim, eu adoraria ser seu par. Ele sorriu. Então eu te pego aqui às 6 na sexta-feira? Sim. E na sexta-feira, ela se certificaria de não estar usando nenhuma calça incômoda. Mesmo que tivesse que vasculhar toda a colônia, por um vestido de festival adequado. Byron tirou o chapéu e fez uma reverência. Até sexta-feira então. Pela primeira vez em sua vida, Hannah quase desmaiou. Quando ela se recuperou, ele já havia partido. Não importava, ela disse a si mesma. Ela o veria no festival na sexta-feira, e depois, teria um fim de semana inteiro sem trabalho ou interrupções para fazer o que quisesse. O tempo alternava entre voar e se arrastar, até que finalmente chegou sexta-feira, e Byron se dirigiu de volta ao prédio da sede da patrulha. Assim como antes, ele disse à recepcionista que estava ali para ver Hannah e Terry, e logo estava subindo no elevador para o último andar. Sendo este um escritório da patrulha, ele não ficou surpreso ao ver vários oficiais uniformizados pelo caminho, mas não lhes deu muita atenção. Seus únicos pensamentos eram para Hannah e o quanto ele queria tornar esta noite especial para ela. Ele olhou de relance para a mesa fora do escritório onde ela estivera da última vez, que estava cercada por oficiais da patrulha, todos usando o mesmo uniforme. Nenhum deles tinha a pele prateada dela, no entanto. É ele? Ele realmente é um cowboy, disse um oficial, encarando Byron. Belo chapéu, disse outro oficial. Byron sorriu. Ele tinha certeza de que era o único chapéu de cowboy de couro genuíno em todo o sistema Altan. É sim, ele disse arrastado, inclinando o chapéu para o homem que o havia elogiado. Vocês todos não têm trabalho para fazer? Hannah repreendeu. Como que por alguma mágica alienígena, a multidão se abriu. E lá estava ela, lançando seu feitiço alienígena sobre ele novamente. Ela não estava usando o uniforme da patrulha, em vez disso, usava um vestido feito de algum tecido que ele imaginou ser quase transparente, esvoaçando na leve corrente de ar das unidades de ventilação, dando-lhe um vislumbre tentador, antes que as plumas flutuantes do tecido se assentassem tão densamente novamente que escondiam sua pele de vista. O chapéu saiu.
Byron fez uma reverência profunda, oferecendo-lhe seu braço. Você é tão ofuscantemente linda, que faria toda a galáxia de estrelas ficar com inveja. Aposto que há nebulosas lá no céu neste momento, conspirando para copiar seu vestido, e você ainda vai ofuscá-las. Hannah corou em prata. Esse pode ser o elogio mais adorável que alguém já me fez. Cada palavra é a verdade, eu juro. A oficial que o chamara de cowboy, cruzou os braços sobre o peito, enquanto estreitava os olhos para ele. Só porque ele consegue juntar algumas palavras bonitas, não significa que seja um bom homem. Quer que eu faça uma verificação de antecedentes para você, Hannah? Se ele estiver na nossa lista de procurados, é melhor eu algemá-lo agora. Ela balançou as algemas em seu cinto. Hannah afastou a oficial com um gesto. Eu ficarei bem, Minali. Não são necessárias algemas. Nós vamos ao festival. Ela pousou a mão no braço de Byron, e seu toque enviou um pulso elétrico diretamente para o cérebro dele. O que então fez o sangue correr para outros lugares. Byron pigarreou e tentou pensar em algo frio. Celas de prisão, grilhões, espaço. Pronto. Isso deixou as coisas sob controle. Vamos. Com Hannah em seu braço, os dois marcharam para fora do prédio da patrulha. Onde você gostaria de ir jantar? A comida deve ser a mesma em todos os lugares, mas as bebidas são fornecidas pelos negócios individuais mais próximos das mesas. Então as mesas do Moon and Sixpence terão a melhor cerveja, o Ford faz os melhores coquetéis, e eu esqueci como se chama o bar de vinhos, mas se suco de uva fermentado é a sua praia. Hannah parou, seus olhos indagando. O que você quer beber? Byron perguntou. Ele não se importava, desde que ela estivesse feliz. Outro rubor prateado. Depois das bananas que você me trouxe, eu fui procurar mais frutas, e descobri um bar de sucos perto do lago. Eles fazem essa bebida deliciosa que me disseram se chamar margarita, uma mistura de gelo e fruta e fogo, ou pelo menos é o que parece. Byron não tomava uma margarita desde que estivera na Terra. Uma mesa perto do lago então, e margaritas para nós dois, ele disse. Uma mesa para dois teria sido melhor, mas este era um festival para toda a colônia, então eles se encontraram na ponta de uma longa mesa de cavalete cheia de todos os tipos de pessoas. Alguns humanos e alguns definitivamente alienígenas. Hannah recebeu alguns olhares particularmente dos humanos, mas Byron não tinha certeza se era a cor de sua pele ou seu vestido deslumbrante que fazia todos olharem. Ou talvez eles apenas vissem o que ele via, o quão linda ela era. Uma garçonete veio anotar o pedido deles. 2 margaritas e 2 menus padrão, disse Hannah, antes que Byron pudesse sequer abrir a boca. A garçonete se apressou. E se eu quisesse pedir algo especial, que não estivesse no menu padrão? Ele perguntou cuidadosamente. Os olhos de Hannah se arregalaram de surpresa. Então você o conseguiria, claro, mas se você gostaria de comê-lo, é outra questão. Graças às estrelas que as alergias alimentares são coisa do passado, mas alguns titãs não conseguem digerir bife e purê de batata e torta de abóbora e, esqueci o resto. Ah, tem peixe, é claro, e temos alguns vegetarianos, mas os vampiros e alguns outros preferem sangue. Os elementais têm suas próprias preferências, e não se esqueça das dríades. O queixo de Byron caiu. Quantos tipos de alienígenas havia na colônia? Ele precisava sair mais. Bife e purê e torta de abóbora parecem maravilhosos, ele garantiu a ela, então se animou. Ei, esse é o bife cultivado em laboratório da BCI? Hannah sorriu radiante. Claro que é. Graças a você e a Bessie, toda a colônia pode celebrar o Dia de Ação de Graças com bife. Uma melhoria e tanto em relação às barras de ração, ou o que quer que os humanos históricos tivessem em seus banquetes de ação de graças, todos aqueles séculos atrás. Ele pegou a mão dela.
E a companhia aqui é infinitamente melhor também. Outro rubor. Se você me elogiar demais, meu rosto vai doer de tanto sorrir até o final da noite. Se essa for sua única reclamação sobre nossa noite juntos, ficarei encantado, ele disse. A comida chegou então, e logo eles estavam ocupados cortando e provando os pratos. Byron não conseguiu conter um gemido ao primeiro sabor do filé. A última vez que ele comera um filé tão bom, sua mãe o havia preparado. Este, no entanto, derretia em sua língua. Está bom? Hannah perguntou ansiosa. Byron engoliu, tentando pensar nos superlativos certos para fazê-la entender que estava melhor que bom. Quase o puro céu carnal. Com licença, senhorita Eteri? Uma garçonete perguntou. Hannah olhou para cima. Sim. Houve uma altercação entre o proprietário do Moon and Sixpence e o dono da chocolaterie. Nenhum deles concorda sobre o limite para o serviço de bebidas, e embora haja oficiais da guarda lá, eles também não têm certeza. Um deles disse para perguntar a você, porque nenhum dos dois vai ceder, até que recebam uma decisão sua pessoalmente. Hannah se levantou. Sinto muito, Byron. Você se importa se eu for resolver isso? Volto já. Ele fez o melhor para esconder sua decepção atrás de um sorriso alegre. Vou guardar seu lugar enquanto você estiver fora. Mas se demorar muito, e seu filé começar a parecer muito tentador, não me responsabilizarei se ele desaparecer. Ela o agradeceu e saiu apressada. 10 minutos se passaram, depois 20. Uma hora depois, após ter terminado seu jantar e sobremesa, o prato dela ainda estava lá, intocado. Ele lhe enviou uma mensagem pelo comunicador, dizendo que havia se rendido à tentação e roubado seu filé, então ela teria que voltar e prendê-lo. Mais uma hora se passou, mas ela ainda não retornou, e ele também não recebeu resposta. Finalmente Byron foi forçado a admitir a derrota. O encontro tinha terminado em desastre, e ela decidira não voltar. Ele não podia ficar mais tempo de qualquer forma, precisava alimentar Bessie. Música ecoava pela praça, vinda de vários palcos montados por todo o lugar. Ele se espremeu por um grupo de dançarinos, dirigindo-se à estação de aerocarro. Não estava com vontade de dançar esta noite. Não sem Hannah. Bessie o estava esperando, deixando claro que estava com fome e infeliz por ele tê-la feito esperar. Desculpe, querida. Havia uma festa na cidade e achei que seria divertido ir, ele disse. Não vou cometer esse erro de novo. Já volto com seu leite. Ele se dirigiu para dentro. Não, ele não cometeria esse erro novamente. A questão da fronteira era uma de meia dúzia em toda a cidade, todas exigindo sua atenção pessoal, e quando ela terminou de lidar com elas, uma discussão havia estourado no bar de vampiros sobre o pagamento pelo sangue. Ela havia feito arranjos para uma espécie de conta, o suficiente para que todo vampiro, strigoi ou outro bebedor de sangue listado tivesse uma refeição grátis, mas uma vez que atingissem o total, teriam que começar a pagar por suas bebidas, como todos os outros. Não ajudava que alguns dos clientes estivessem bebendo mais do que sangue naquela noite, e estavam bastante beligerantes com o bartender, que teve que chamar a guarda. Quando Hannah finalmente teve um momento para olhar suas mensagens, Byron já tinha ido embora há muito tempo. Uma família de metamorfos estava sentada em seus lugares, e não havia sinal dele. Hannah queria chorar. Mas ela respirou fundo, depois tirou seu vestido e o entregou ao oficial da guarda mais próximo, com ordens para levá-lo de volta ao seu escritório. Então, sendo uma elemental do ar, ela tomou os ares. Ou mais precisamente, os dutos de ventilação. Quando seus pés se formaram na areia quente da fazenda de Byron, foi como voltar para casa. Até Bessie, a bezerrinha, mugiu um cumprimento para ela. Ou talvez a pequena vaca estivesse com fome, já que Byron não parecia estar ali.
Seu coração se apertou no peito. Talvez ele tivesse decidido ficar no festival e comemorar com outra pessoa, em vez de esperar por ela. Ela mal podia culpá-lo. Mesmo agora, ele poderia estar dançando a noite toda em um clube como o Ford, que havia anunciado uma apresentação especial de Vulcano, que normalmente só se apresentava lá na véspera de Ano Novo. Bessie mugiu novamente com mais insistência. Tudo bem, garota. Ele pode dançar o quanto quiser. Vou alimentar você e depois vou para casa dormir. O melhor lugar para mim depois da noite que tive, disse Hannah, virando-se para casa. Apenas para se deparar com Byron, segurando uma garrafa de leite em cada mão. Vestindo nada além de um short justo que cobria o essencial. Cobria e delineava em gloriosos detalhes, sem esconder nada. Era o suficiente para fazê-la querer chorar. Me desculpe, ela começou, mas não conseguiu encontrar as palavras para continuar. Eu também sinto muito, ele disse no silêncio. Tentei te levar para jantar e nem consegui fazer isso. Pensei que se alimentasse a Bessie, pelo menos uma garota não passaria fome esta noite. Tenho comida na casa, se você quiser que eu prepare algo. Ela dispensou a oferta com um gesto elemental do ar. Eu não preciso realmente de comida. Obtenho toda a energia que preciso, surfando nas correntes de ar no sistema de ventilação. Só se eu ficar em uma forma corpórea por mais de um dia ou algo assim, aí preciso comer alguma coisa. Então, não vou precisar de nada até o café da manhã. Ele assentiu. Ouvi você dizer que queria uma cama. Tem várias delas na casa também. Então eu poderia fazer o café da manhã para você amanhã, para compensar esta noite. Seu coração derreteu. Você não tem nada para compensar. Você foi maravilhoso. Sou eu não deveria ter deixado você daquele jeito. Se tem alguém que deve se desculpar, sou eu, para compensar você por uma noite tão chata. Estrelas, a única coisa que me fez aguentar esta semana maluca, foi o pensamento de passar a noite com você no final dela, e fantasiar sobre o sexo que teríamos. Agora. Ela balançou a cabeça. Byron colocou o leite no chão e ergueu as mãos. Agora espere um minuto. Você acabou de dizer que esteve pensando em mim a semana toda? Ela sentiu um rubor aquecendo suas bochechas. Como ele conseguia fazer isso com ela tão frequentemente? Bem, sim, entre desejar que eu pudesse esquecer completamente este festival. Acho que agora que acabou, e tenho o fim de semana todo para mim, posso esquecer. Ou pelo menos tentar. Você poderia passar o fim de semana aqui. Talvez eu pudesse te mostrar alguns dos filmes humanos sobre alienígenas, e você poderia me mostrar alguns dos seus favoritos de Tito. Tudo aquilo soava muito tentador, mas não era tão diferente do que ela faria em casa sozinha. Vai ter sexo? Ela arriscou, mal ousando ter esperança. Byron piscou. Bem, tem aquela cena em Galaxy Quest, onde o cara fica com a alienígena e ela tem esses tentáculos. Se você quiser uma forma com tentáculos, eu poderia tentar me transformar, mas não estou tão familiarizada com krakens quanto os humanos, então não tenho ideia de onde ficam seus centros de prazer, se é que eles têm algum. Os humanos têm mais zonas erógenas, então pensei que esta seria a melhor forma para o sexo. Hannah apontou para seu corpo, de repente desejando ter pensado em perguntar a ele em vez de apenas presumir. Se ele queria tentáculos. Acho que seu corpo está perfeito exatamente como está. E tentáculos, eles podem totalmente esperar até nosso segundo ou terceiro encontro, talvez. Se chegarmos tão longe, disse Byron. Hannah se viu assentindo. Devia ser algum costume peculiar dos humanos, não usar tentáculos no primeiro encontro. Parecia perfeitamente razoável para ela. Claro. Poderíamos. Bessie mugiu novamente, ainda mais alto. Deixe-me apenas alimentar a vaca e depois sou todo seu,
ele disse. Oh, agora isso soava simplesmente maravilhoso. Deixe-me ajudá-lo, Hannah ronronou. Enquanto Hannah alimentava Bessie, Byron não conseguia parar de olhar para ela. Hannah, não a bezerra. Ele sabia que aquelas margaritas tinham deixado seu raciocínio um pouco lento, mas os pensamentos que giravam em sua cabeça estavam ficando cada vez mais claros. Hannah tinha pensado nele a semana toda. Ela tinha fantasiado sobre fazer sexo com ele. Melhor ainda, não era sexo maluco com tentáculos alienígenas, era do tipo humano com humano que ele conhecia melhor. Claro, havia tantas maneiras de dois humanos fazerem sexo, então talvez ele não. De repente, sentiu uma vontade ardente de saber exatamente o que as fantasias dela envolviam, mas sua boca estava seca demais para formar as palavras, não importava quantas vezes engolisse. Hannah voltou seus olhos cintilantes para ele, seu sorriso iluminando todo o seu rosto. Não, o universo inteiro. Bessie já está alimentada. Vamos fazer sexo então? Pelas estrelas, sim, ele jurou. Hannah não tinha certeza de como eles conseguiram entrar na casa, ou para onde o short dele tinha desaparecido, mas quando caíram juntos na cama, seus lábios ainda colados, ela não se importava com nada além de Byron, e de como ele estava quente e duro contra ela. Como ele se sentiria dentro dela. Ele cobriu o corpo dela de beijos, separando suas coxas com ambas as mãos para que pudesse beijá-la ali também, demorando-se o suficiente para fazê-la gritar seu nome de alegria. Foi então que ele olhou para ela e sorriu, antes de se jogar na cama ao seu lado. Você já montou um cowboy antes, minha sexy Sylphide? Ele perguntou. Uma onda de calor inundou seu peito. Ele tinha se lembrado. Nunca conheci um cowboy antes de você, ela admitiu. Como eu? Ele a ajudou a se sentar e montar em seus quadris, posicionando-a perfeitamente. Hannah podia sentir o calor dele sob ela, pronto para ela, e não conseguia mais resistir. Ela pressionou para baixo, deixando escapar um gemido suave enquanto ele a preenchia. As mãos dele estavam quentes contra seus quadris enquanto ela começava a se mover. Não, ele começou a se mover e ela se movia com ele. Uma subida e descida lenta, como cavalgar a brisa fluindo juntos, parte de um só ser, sentindo seu prazer aumentar, sua respiração acelerar, perfeitamente em sincronia com Byron. Até que ela puxou o ar com força, cambaleando à beira do precipício, antes de voar com ele, gritando seu nome, enquanto ele urrava o dela. Levou vários minutos para que ela recuperasse o fôlego, enquanto o prazer ainda vibrava através dela. Ela nunca teria o suficiente disso, dele. Nunca. Que se danem os encontros. Não quero eles. Quero ficar aqui e fazer sexo com você o fim de semana todo, ela disse, ainda sem fôlego. Enquanto você me quiser, sou todo seu, ele prometeu. Enquanto ele começava a lhe dar prazer novamente, seus pensamentos vagaram preguiçosamente para como eles tinham se juntado. Como o pior presente de aniversário de todos, a responsabilidade pelo Festival de Ação de Graças tinha juntado ela e Byron. O universo funcionava de maneiras estranhas, mas ela estava extremamente agradecida por Byron agora. Especialmente quando seus dedos estavam. E sua língua. Hannah respirou fundo antes de gritar de alegria. Cowboys and Aliens. Um romance de ficção científica alienígena. Um conto da colônia. Escrito por Demelza Calton.